Alô, boa tarde, estamos de volta para uma notícia extraordinária e estarrecedora. Estarrecedora. Parem as máquinas, tirem as crianças da sala, porque o babado é forte. O Globo deu a seguinte notícia investigativa hoje. Membros da família do presidente Jair Bolsonaro movimentaram em 24 anos, ou seja, 288 meses, ao que tudo indica, 1.500.000 em dinheiro vivo. Transações imobiliárias e no pagamento de despesas pessoais. Espere, tem mais. O montante corresponde à soma de operações em espécie que envolveram o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Carlos Bolsonaro, filhos do presidente, ambos filiados ao Partido Republicano, bem como as duas ex-mulheres do atual ocupante do Palácio do Planalto, Rogéria Bolsonaro e Ana Cristina Valle. A conta chega a 2.950.000 reais em valores, presta atenção, em valores corrigidos, em valores atuais, corrigidos pela inflação. As movimentações de dinheiro em espécie são alvo de investigação pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que confirmou ao Globo ontem que apura a contratação de supostos funcionários fantasmas e a prática da rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro durante a vereança. A família inteira de Bolsonaro movimentou quase 3 milhões de reais em valores corrigidos durante 24 anos. A Globo saiu-se com essa. Ou seja, divide aí o montante pelo número de meses do 288 e a conta estarrecedora não passa aí de 1.000 e pouquinhos mangarotes, 1.500 e pouquinhos mangarotes por mês. Eu tenho um amigo, o Lucrécio, que vive no boteco ali da esquina. Dia e noite o homem está lá. Eu comentei essa notícia bombástica com ele. Ele disse o seguinte: caramba, 1.000 e poucos por mês? Rapaz, não paga nem a pinga. Pois é. Isso saiu com destaque na mídia. Não paga nem a pinga. A Globo quer o quê com isso? Dizer que Bolsonaro é pobre? Que os filhos de Bolsonaro são pobres? Só pode ser. É claro, deboches à parte, o ridículo da história é que querem com isso incriminar a família Bolsonaro de alguma ilicitude. Pois é. Bem, eu sugeriria investigar, por exemplo, funcionários de zoológicos que ficaram bilionários em pouquíssimo tempo, mas isso, claro, a Globo não vai fazer. Agora, é difícil classificar esse tipo de matéria, né? De informação, de matéria investigativa, porque tem o único propósito de provocar, querem provocar Bolsonaro ao extremo, ao limite, porque o desespero parece estar falando mais alto. É desespero mesmo. Bateu o desespero em toda a esquerda, principalmente na Globo, que perdeu a mamata. Ela colocou os seus soldados na linha de frente, os artistas que viviam das mamatas da Lei Rouanet, mas na retaguarda, na linha das peças maiores, estão os jornalistas. Pergunto, onde se formaram esses jornalistas? Será que em algum momento um deles teve a lucidez de fazer as contas para ver o quanto estava envolvido no possível escândalo de movimentação bancária? Não, provavelmente não, porque certamente são jornalistas mal formados. Um jornalista com um mínimo de categoria não assinaria essa matéria e nem faria parte dela.
Eles querem realmente conduzir o presidente Bolsonaro para mais 50 anos no poder. Só que Bolsonaro não vai, ele só vai ficar esses 4, terminar os primeiros 4 e depois mais 4 só. Não adianta a Globo forçar a barra, porque o homem já está velho também, né? Não pode ficar mais 50 anos. Bem, a notícia séria do dia vem de uma frase do presidente. O presidente disse hoje, no Rio de Janeiro, ele estava num evento no Rio de Janeiro para homenagear atletas das Forças Armadas que foram medalhistas nas Olimpíadas de Tóquio. Ele disse o seguinte: quem quer a paz, prepare-se para a guerra. Quem quer a paz, prepare-se para a guerra. A matéria está no Gazeta Brasil e diz que o presidente Bolsonaro disse que para quem busca a paz é preciso se preparar para a guerra e que com flores não se ganha a guerra. Bem, antes que o pessoal aí, os checadores de canais investigativos e jornalísticos aqui do YouTube afirmem que isso é uma declaração de guerra à democracia, é preciso entender o contexto. Bolsonaro está falando para militares, evidentemente, e os militares sabem, desde os mais primórdios da civilização, que para defender uma prole, um clã, uma nação, é preciso sim força militar, porque senão neguinho do lado chega e toma tudo na força, na mão grande, e aí como é que fica, não é mesmo? Então a frase é sim, dentro de um contexto militar. Agora, se colocarmos, se ampliarmos essa frase, colocando-a no âmbito político, bem, em termos políticos, não podemos dizer que vivemos o melhor dos mundos, o mais pacífico deles. Agora parece o STF ensaia com o Ministério da Verdade, para colocar em prática o que está lá no livro 1984 de George Orwell. Pois é, nós não vivemos um mundo pacífico em termos políticos, as coisas estão complicadíssimas. E nesse caso, fazendo uma comparação, ainda que meio tosca, o que Bolsonaro poderia estar dizendo é o seguinte: temos que lutar pela democracia, temos que lutar dentro das 4 linhas da Constituição, é bom lembrar sempre. E como fazemos isso? Ora, primeiro manifestando-nos como povo, em unidade. Não queremos um Estado totalitário sobre as nossas cabeças, e é isso que significará o 7 de setembro, que tanto tem apavorado a esquerda. O 7 de setembro pacífico, ordeiro, porém, não deixaremos de dizer ao mundo como as coisas estão aqui dentro. Essa é a ideia. Mostrar ao mundo, como disse o presidente, um retrato, uma fotografia, um 3x4 que não deixa a menor dúvida. Nós estamos, sim, vivendo um estado de exceção no momento, com presos políticos, com a Constituição rasgada e por aí vai. É preciso avançarmos nesse sentido. Daí também pode-se considerar a fala de Bolsonaro como um alerta ao povo. Não deixe a sua bundinha colada no sofá quando a nação precisa da sua manifestação. Repito, ordeira, pacífica e tudo mais. Muito bem. Por enquanto é isso. Ficamos com a estarrecedora notícia de que a família Bolsonaro não movimentou, dá nem pra pinga. E já que estamos nesse nível, vocês sabem, eu deixei de acompanhar a CPI por uma questão de sanidade. Sanidade mental. Deixei faz tempo, mas hoje, na esteira dessas loucuras, como por exemplo a da família Bolsonaro, gastando o dinheirinho da pinga, descobri que lá na CPI estão colocando um motoboy contra a parede. Parece até que foi espremido para revelar a placa do seu veículo. Vejam só, a CPI com dinheiro nosso agora está atacando os motoboys. Quem diria, hein? Pois é, Greta Garbo
terminou no Guarujá, acabou carreira no Guarujá. É ladeira abaixo, pessoal. Até depois.